São do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 112ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Heriberto Rafael para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 71ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de dezembro de 2019, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 15 horas, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Chico Kiko. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio da Guabiraba e Rinaldo Júnior, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei 319 e 320 de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, requerimentos números 7.691 a 7.696 de 2019, de autoria do vereador João da Costa, 7.697 a 7.702 de 2019, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba, 7.742 de autoria do vereador Benjamin, 7.753 de autoria da vereadora Ana Lúcia, 7.754 a 7.768 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, repercutiu o projeto de lei de 211 de 2018, que trata dos fogos de artifício e a diminuição dos seus ruídos, evitando problemas aos animais e pessoas que são afligidas. Lê uma normativa que fala sobre esse tipo de situação e os efeitos nocivos dos fogos de artifício. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, divulgou dados recentes relacionados ao preconceito das pessoas que possuem HIV. Disse que essas pessoas sofrem preconceito por apresentar esse tipo de vírus. Falou da necessidade de lutar por essas pessoas e trazer políticas públicas que beneficiem cada vez mais a elas. Informou ainda que a Prefeitura do Recife inaugurou esse mês o serviço de atenção especializada para as pessoas com HIV/AIDS. Parabenizou a gestão por essa iniciativa. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros deste poder. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Eduardo Marques, Fred Ferreira, Romerinho Jatobá, Aimee Carvalho, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Gorete Queiroz, Luiz Eustáquio e Natália de Menudo. Havendo número suficiente para deliberar sobre as matérias do prolongamento do expediente e ordem do dia, o senhor presidente passou para o grande expediente. O primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, voltou a falar sobre os malefícios dos fogos de artifício que provocam aos animais e pessoas. Foi apartilhado pelos vereadores Almir Fernando, que destacou a importância do projeto e informou sobre os prejuízos que esses fogos trazem aos animais e pessoas e apoia a iniciativa do vereador na tribuna. Jaime Asfora, que parabenizou o autor da proposta e informou que a OAB aprova este projeto. Trouxe casos de cachorros mortos durante o período de São João e destacou que o projeto do vereador na tribuna não acaba com os fogos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas em reunião solene no local de costume e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem é de direito. Reunião solene para entrega da medalha do mérito José Mariano ao senhor Augusto Rodrigues Coutinho de Melo, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 18 horas e 52 minutos,
na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa do José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Alcides Teixeira Neto, autor do decreto legislativo; excelentíssimo senhor deputado federal Danilo Cabral, representando a Câmara dos Deputados; excelentíssimo senhor deputado estadual Alberto Feitosa; o excelentíssimo senhor Sileno Guedes, secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Governo do Estado, neste ato representando o governador Paulo Câmara; o excelentíssimo senhor João Guilherme Ferraz, secretário de Governo e Participação Social, neste ato representando o prefeito do Recife, Geraldo Júlio; o excelentíssimo senhor Mendonça Filho, ex-governador de Pernambuco, ex-ministro da Educação do Brasil e ex-deputado federal. Na sequência, o senhor presidente formou uma comitiva composta pelos vereadores Alcides Teixeira Neto, Rodrigo Coutinho e Samuel Salazar para conduzirem o excelentíssimo senhor Augusto Rodrigues Coutinho de Melo ao plenário e tomar assento à mesa das autoridades. O senhor presidente convidou a todos para que de pé acompanhasse a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente registrou presença de autoridades em plenário e, em seguida, convidou o vereador Alcides Teixeira Neto para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou os componentes da mesa de autoridades e a todos os presentes, trouxe proposição junto com o prefeito Geraldo Júlio para a creche deputado Alcides Teixeira no bairro de Santo Amaro. Falou da trajetória do homenageado e informou que foi nesta casa que o mesmo iniciou sua vida pública. Disse que o deputado Augusto Coutinho está sempre junto ao povo do Recife. Agradeceu a todos e falou da honra em homenageá-lo. Solicitou ao senhor presidente a quebra do protocolo para convidar o vereador Rodrigo Coutinho para ocupar a tribuna, fazer seu discurso e falar do seu pai. Deputado Augusto Coutinho. Atendendo ao pedido do vereador Alcides Teixeira, quebrando o protocolo, o senhor presidente convidou o vereador Rodrigo Coutinho para ocupar a tribuna e fazer sua saudação. Inicialmente, o vereador cumprimentou a todos da mesa e os presentes que vieram prestigiar esta sessão. Falou da importância em prestar homenagem ao homem que tanto lhe orgulha. Disse ainda que o deputado Augusto Coutinho tem um coração enorme. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador Alcides Teixeira para que fizesse a entrega da medalha José Mariano com o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado federal Augusto Rodrigues Coutinho de Melo. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Alcides Teixeira para que fizesse a entrega de um ramalhete à senhora Isabela Bezerra Coutinho de Melo, esposa do homenageado. O senhor presidente registrou a presença de mais autoridades em plenário e, em seguida, convidou o excelentíssimo senhor deputado federal Augusto Rodrigues Coutinho de Melo para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador cumprimentou a mesa de autoridades e agradeceu a presença de todos. Falou da honra e a gratidão por esse momento, destacou que a medalha do mérito Zé Mariano lhe faz pensar sobre o papel enquanto político na luta da ampliação dos direitos e da justiça social. O senhor presidente registrou a presença de autoridades e, em plenário, dando continuidade à sessão. O senhor presidente convidou a todos que de pé ouvissem e acompanhassem o hino da cidade do Recife. O senhor presidente registrou o recebimento de homenagem de autoridades, parabenizando o homenageado e fez as suas considerações parabenizando o vereador Alcides Teixeira Neto. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para que se reunisse na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019, em reunião ordinária no local de costume e horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lei de aprovada vai assinada por quem é de direito. Reunião solene em homenagem ao Dia Municipal do Doador de Sangue, realizada no dia 11 de dezembro de 2019, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Ricardo Cruz. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19 horas e 15 minutos, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal em caráter solene sob a presidência do vereador Ricardo Cruz. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando, autor da proposta; senhor Clemente Tagliari, diretor-presidente do IENE; senhora Ana Lúcia Vasconcelos de Araújo, representante do GSH. O senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente convidou o vereador Almir Fernando para ocupar a tribuna e fazer suas colocações.
falou da honra em realizar uma homenagem aos doadores de sangue, bem como às instituições como Fundação Hemop, o Instituto de Hematologia do Nordeste, IN, e o Banco de Sangue do Grupo GSH, que desenvolve uma excelente atuação de coleta e transfusão de sangue. Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora Ana Torte para fazer a chamada dos homenageados dessa sessão e pediu para que o senhor Almir Fernando fizesse a entrega de um certificado em homenagem ao Dia Municipal Doador de Sangue a todos eles. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o doutor Clemente Tagliri, diretor-presidente do IN, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador cumprimentou a todos na mesa e os presentes, disse que a única palavra que existia para o doador de sangue é gratidão, e citou casos de pessoas que precisaram do sangue coletado, informou que esse gesto salva vidas e finalizou agradecendo a todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, em nome do vereador Almir Fernando, o senhor presidente convidou a todos para um coquetel no jardim interno desta casa e convocou os senhores vereadores para se reunirem amanhã, às 9h30, em uma reunião solene no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Reunião solene em homenagem aos mediadores de conflitos, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 14h43, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal em caráter solene, sob a presidência do vereador Chico Kiko. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Benjamin da Saúde, autor da proposta, ilustríssimo senhor Reginaldo Nascimento Pereira, homenageado, ilustríssima senhora Elizabeth Gondim, secretária executiva de Direitos Humanos do Recife. Neste ato, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas de Drogas e Direitos Humanos do Recife, Ana Rita Suassuna, o senhor presidente convidou a todos para que de pé acompanhassem a execução do hino nacional. O senhor presidente convidou o vereador Benjamin da Saúde para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a todos os componentes da mesa e os demais convidados e homenageados. Em seu discurso, destacou a importância de se homenagear os mediadores de conflitos comunitários. Aplausos. Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora Maria Conceição, coordenadora da equipe de prevenção e mediação de conflitos comunitários do Recife, para fazer parte da mesa dos trabalhos. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para assistir a um vídeo com extensão à homenagem. O senhor presidente convidou a senhora Alcileia Nascimento para que fizesse a chamada dos homenageados e o vereador Benjamin da Saúde para que fizesse a entrega dos certificados. Em continuidade, a solenidade, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o senhor Reginaldo Nascimento Pereira para fazer o seu discurso. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador Benjamin da Saúde para que fizesse ainda a entrega das placas comemorativas aos homenageados. Quebrando o protocolo, o senhor presidente passou a palavra para a senhora Elizabeth Gondim para fazer o seu discurso. A oradora saudou a presidência da sessão, ao vereador Benjamin e a todos no plenário. Iniciou seu discurso falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou no último dia 10, 71 anos de percurso, do que se revela para a humanidade um paradigma da convivência pacífica. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações finais e convidou a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa e, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para se reunirem logo mais às 18 horas, em uma reunião solene no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Reunião solene em homenagem ao Projeto Luz do Nordeste, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, realizada no dia 12 de dezembro de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. É a última, tinha 6 atas. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 9h50, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: a excelentíssima senhora vereadora Michele Colles, autora da proposta,
Ilustríssimo pastor Cleiton Collins, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Heriberto Medeiros. Ilustríssimo pastor Reuel Caliber, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Ilustríssima senhora Dilza Cristine Landegren de Barros, juíza da 8ª Vara Civil da Capital, Secção A, representante do Tribunal de Justiça. Ilustríssimo senhor Eduardo de Oliveira Castro, presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Ilustríssima senhora Gisele Pereira, chefe da Unidade de Prevenção e Repressão aos Atos Infracionais. Ilustríssima senhora Cibele Silva, analista de projetos sociais da Regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para acompanhar o hino nacional brasileiro. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e, dando continuação à sessão, convidou a senhora Michele Collins para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O senhor presidente convidou o pastor Cleiton Collins para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a todos os membros, todos os presentes em a mesa de autoridades. Na sequência, o senhor presidente convidou a vereadora Michele Collins e o pastor Cleiton Collins para que fizessem a entrega de uma placa ao pastor Reuel Kleber. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou a vereadora Michele Collins, junto com os pastores Cleiton Collins e Reuel Caliber, para que fizessem a entrega de certificados aos homenageados. O senhor presidente convidou o pastor Reuel Caliber para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a mesa de autoridades e disse que a Sociedade Bíblica do Brasil tem a missão de difundir a Bíblia e sua mensagem como forma de transformação integral do ser humano. O senhor presidente registrou presença de autoridades em plenários e convidou o cantor Silvino Silvestre para, acompanhado pelo tecladista Luiz Eduardo, fizesse uma apresentação musical. Seguido, o senhor presidente convidou alguns homenageados para receberem das mãos da vereadora Michele Collins o seu certificado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos em sinal de concordância. Lida as atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 59/2019, do vereador Rodrigo Coutinho. Projeto de Lei Ordinária número 321/2019, do vereador Renato Antunes. Projeto de Lei Ordinária de número 322/2019, do vereador Samuel Salazar. Lida a ordem do dia, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, nesse momento encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, queria especialmente cumprimentar aqueles que hoje estão nas nossas galerias. A sociedade vem à casa do povo fazer jus ao seu direito, de quanto representado, cobrar dos seus representantes posicionamento. E eu acho importante ressaltar a presença dos movimentos do Vem Pra Rua, MBL, do Livres, em Direito a Pernambuco, do Direito a Pernambuco. E queria destacar, senhor presidente, que o PL 036, que nós que entrou na pauta na última segunda-feira, nós pedimos vistas desse projeto, uma vez que, como já declarado na tribuna, era um projeto que tinha o caráter, vereador André Regis, de trazer uma modernização no Código Tributário. Mas dentro desse contexto de modernização, identificamos e explanamos aqui as nossas razões, que existia pontos obscuros nesse projeto que carecia de uma melhor análise e de uma melhor técnica legislativa quanto à elaboração desse texto, uma vez que trazia confusão para os próprios parlamentares e muito mais para a sociedade que não estava entendendo o que estava proposto. No nosso ponto de vista, nós destacamos que o artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 26, inciso 2º, trazia confusão e subjetividade que poderia acarretar em aumento na arrecadação do IPTU. Uma vez que o projeto ele tinha como esse caráter de corrigir
a vida útil de alguns imóveis que passassem por reforma, por ajustes, mas, no entanto, não estava claro, vereador Gilberto Alves, como é que seria esse critério. O inciso 2º, ele trazia confusão, porque dava a entender, da forma como estava escrito, que se alguém, um cidadão, fizesse uma reforma, um ajuste no seu imóvel, alterando a vida útil, mexeria no cálculo da depreciação, consequentemente havendo aumento na alíquota do IPTU. E aqui nós não batemos, mas confrontamos a base do governo, sobretudo a Prefeitura do Recife, que propôs essa matéria, que nós entendemos enquanto cidadão, não é enquanto oposição, que não é tempo de se discutir na cidade do Recife, qualquer que seja a matéria que traga mais peso para a carga tributária da cidade, que já é tão pesada, vereadora Ana Lúcia. Por isso pedimos vistas, para que pudéssemos haver uma discussão maior junto à base do governo, para retirar do projeto de lei essa pauta que, no nosso ponto de vista, iria sim trazer aumento no IPTU. E o projeto está em vistas, será votado amanhã. Por isso eu queria conclamar a todos os cidadãos que aqui também estivessem amanhã. Acho que é importante a participação da sociedade, que se faça presente, para que a gente cobre de fato desta casa um posicionamento acerca desta matéria. Mas eu quero destacar a todos os presentes que eu acredito, vereador Eduardo Schera, eu acredito piamente que essa casa terá bom senso e dará uma resposta positiva, retirando desse texto esse inciso que, no meu ponto de vista, traz prejuízos ao bolso do contribuinte. Ora lá, o texto fala de reformas, de mudança de fachada, aquilo que nós explanamos. O inciso 1º diz, se houver aumento de área mais de 50%, haverá correção. Nisso nós concordamos, vereador Samuel Salazar. Uma vez que se o imóvel tem aumento de área, tem-se aumento do imposto. Isso é pacífico. Mas o inciso 2º, se dona Zezinha, vereador Eduardo Schera, tem lá sua casa com cimento, e ela pega uma cerâmica na promoção, troca a cerâmica, faz um ajuste na sua parede, a prefeitura pode sim fazer a alteração do cálculo e cobrar um IPTU maior daquela casa. E isso nós não aceitamos. Não é tempo de um momento como esse, de crise econômica, onde se fala de 14 milhões e o governo local só culpa o governo federal e não faz a parte dele, aumentar a IPTU. Então a gente pede bom senso à gestão, que reveja, e pelo que nós temos conversado, haverá um acordo para que se retire isso. Pediremos destaque dessa matéria, e se assim não for, vamos apresentar uma emenda de plenário, para que seja retirado do texto essa parte que nós entendemos que sim, haverá aumento na alíquota de IPTU, e tenho certeza que nenhum contribuinte, nenhum recifense aguenta mais qualquer que seja aumento de imposto em nossa cidade. O que nós queremos não é aumento de imposto, é entrega de resultados, é entrega de serviços, é menos propaganda e mais ação. Por isso eu peço o bom senso, para que cheguemos a um acordo, retiremos isso desse texto e peço para que a sociedade se organize, esteja presente e venha para a casa que é sua, porque se é a casa do povo, esta casa precisa ouvir o povo. E acho que esta é uma boa hora de fazermos um exercício e dar ao Recife uma legislação, sim, moderna, mas sem caixa de surpresa. Porque esse inciso que nós queremos destacar é uma verdadeira caixa de surpresa, que, se aprovada, trará prejuízos para aquele lá cidadão que reforma a sua casa, para aquele empresário que reforma o seu estabelecimento, que, em vez de criar incentivo para se gerar modernização, estamos dando uma carga pesada para que o contribuinte nada faça, pelo contrário, a prefeitura cada vez arrecadando mais e fazendo menos. Muito obrigado, senhor presidente, é o que tinha a falar, contamos com a participação de todos para que amanhã a gente volte a esta casa e dê uma resposta satisfatória ao povo do Recife. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Convido o vereador Ivan Moraes. Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde muito especial, muito carinhoso a todos aqueles e aquelas que nos assistem, seja através das galerias, seja através da internet. É muito importante quando a população, que são nossos patrões e nossas patroas, vem até aqui a casa e podem observar o trabalho de seus empregados, poder analisar direitinho como é que cada empregado trabalha, como é que cada empregada trabalha, e poder avaliar por conta própria se esse trabalho está valendo a pena. Eu vim aqui, me inscrevi no pequeno expediente, cheio de coisa para falar. Vou só dizer rapidinho assim, quão agoniado eu estou quando comecei a ver as notícias da Folha de São Paulo na semana passada, excelências, pouco repercutidas aqui pela mídia local, sobre o acordo aí do governo do Estado com o Tribunal de Justiça, que fez com que muita gente recebesse muito além do teto constitucional. Foram 30% de juízes e desembargadores que receberam acima de R$100 mil, totalizando cerca de 60 milhões de reais. E aí você pergunta, o tribunal tinha dinheiro para isso? Veja, o tribunal tinha lá 60 milhões de reais, que eram do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário. E o que é que foi feito? Um acordo com o Poder Executivo, no dia 1 de novembro, o governador, o tribunal passa esses 60 milhões de reais para o Estado, e no mesmo dia o Estado devolve os 60 milhões de reais para o tribunal, para que o tribunal pudesse, assim, pagar salários milionários, alguns chegaram a ser milionários, para desembargadores e juízes. Tudo dentro da legalidade. O que mais me incomoda é que nada é ilegal. Isso aqui que eu estou falando não pode nem ser trazido como uma denúncia, porque foi feito dentro da legalidade, mas a gente sabe que nem tudo que é legal é moral. E é um absurdo que as pessoas de um poder, que deveria ser um poder moderador dos demais poderes, tenham feito um acordo com um dos poderes, o Poder Executivo, que o governador tenha participado dessa jogada, para que esses juízes e desembargadores terminassem o ano, inclusive a companheira do próprio governador, para que terminassem o ano com os bolsos muito cheios, numa conjuntura em que a população está de bolsos muito vazios. Eu trago também aqui a repercussão de uma visita de fiscalização que nós fizemos ao bairro de Bibiribe, na verdade ali no Porto da Madeira, uma região conhecida de alguns vereadores e vereadoras, em que há uma obra que está bastante atrasada, são as obras do PAC 2, a gente chegou a fazer visitas anteriormente, e agora podemos ir junto com o secretário de Saneamento do Recife, o Oscar Barreto. E o secretário visitou com a gente a obra, a comunidade mostrou alguns gargalos que ainda existem, ainda tem muito resto de obra, ainda tem muita entulho de obra, atrapalhando inclusive o trânsito de alguns carros, e muito dentro do rio. E aí essa comunidade está com muito medo, com razão, porque uma das coisas que a gente sabe com certeza é que vai ter chuva em janeiro. Todo mês de janeiro vai ter uma hora que vai chover. E se não houver pelo menos uma limpeza paliativa nos lugares que são mais críticos daquele rio, vai chover e vai alagar essa comunidade como alagou por mais de uma vez esse ano. E aí a gente conseguiu sair de lá, foi uma visita voluntária, não foi uma audiência pública convocada, mas a gente saiu de lá com compromissos importantes, Vossas Excelências, que a gente vai fiscalizar. O secretário se comprometeu de até janeiro fazer a desobstrução da rede de drenagem que foi implantada, colocar tampas de concreto definitivas nas galerias, proporcionar a remoção dos entulhos gerados pela obra, e aí reduzir um pouco o assoreamento no rio. Em algumas ruas transversais, em que também há entulhos de obra, o secretário falou que antes de janeiro vai retirar, e naturalmente fazer a limpeza do rio naqueles momentos, naqueles lugares que ele está mais obstruído. Porque a gente sabe o rio Bibiribe, ele está na divisa de Recife e Olinda, ele é um rio cuja responsabilidade sobre ele pertence à autoridade do Estado de Pernambuco, mas é importante que as prefeituras também façam seu dever de casa e que possam se irmanar com o poder público estadual, para limpar o rio, para trazer o rio Bibiribe de volta à cidade. É um rio que está abandonado, é um rio que está assoreado, é um rio que está muito sujo, também por ação de algumas pessoas, mas muito pela forma com que os governos têm tratado ao longo dos anos esses rios. Então a gente está junto com a comunidade do Porto da Madeira, a gente está na luta para que essa obra termine no início do ano
que vem, mais tardar no primeiro semestre do ano que vem, mas a gente não pode esperar essa obra terminar para mitigar os impactos que ela já está causando nessa comunidade. Então, vou acompanhar os compromissos assumidos pelo secretário de Saneamento, tendo em vista que em janeiro, se começar a chover e essas questões não tiverem sido resolvidas, vai ter alagamento e vai ter cobrança por parte da população e, naturalmente, repercutida por esse mandato. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Aderaldo Pinto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores da mesa, boa tarde, senhoras vereadores, público presente e imprensa. O que me traz aqui hoje é para agradecimento a Paulo Roberto, do setor de projeto da CTTU. Na sexta-feira estivemos na rua Altinho, na Madalena, ali próximo à Beira Rio, e pedimos a ele que mudasse a proibição de estacionamento da via para apenas uma das duas vias no horário úteis, porque eles fizeram a proibição nos dois setores e não deixaram nenhum horário do dia para que pudesse ser feito alguma eventualidade lá. Então eu fui lá com Paulo Roberto e ele se prontificou a fazer essa mudança, a colocar as placas, tirar as placas de proibido estacionar e colocar as placas que passando a poder estacionar nos horários depois dos horários de picos. Então, de antemão, eu estou aqui agradecendo a ele pela gentileza e ele me ligou hoje confirmando que vai ser feito essas mudanças. O segundo lugar que eu fui com ele foi na Avenida Inácio Monteiro, ali na Rua Inácio Monteiro, que ele trocou também o estacionamento, a CTTU trocou o estacionamento de horizontal para vertical, e os moradores e os comerciantes se prejudicaram muito. E eu estive com ele lá, e ele também se comprometeu a fazer a mudança nesse local do estacionamento. Então, por esses dois motivos, eu estou aqui subindo a tribuna para agradecer a ele, a Paulo Roberto, do setor de projeto da CTTU. E, por último, quero aqui parabenizar pela belíssima procissão que teve sexta-feira na igreja Nossa Senhora do Rosário, mais conhecida como a Igreja da Torre, lá, onde o nosso paróquio, Padre Romeu, muito conhecido do nosso recifense, que tem ali na igreja, pela belíssima procissão que foi feita lá. Mais de 5.000 pessoas acompanharam a procissão, foi uma procissão linda, eu também estava presente. Então, por esses dois motivos, eu tive que subir a tribuna e agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, venho hoje aqui, senhor presidente, para repercutir mais uma vez a situação do metrô na cidade do Recife. Hoje nós acordamos com a notícia que ontem na estação central do metrô houve uma tentativa de homicídio e os passageiros que se encontravam na estação, a partir do registro das câmaras da estação central do metrô, houve uma grande correria. E é estranho, senhor presidente, que o metrô, que já foi o sistema de transporte mais seguro aqui da cidade do Recife, que foi o sistema de transporte público de melhor qualidade, coloca em risco hoje a vida das pessoas que precisam desse meio de transporte para se deslocar na cidade do Recife. Mais do que isso, com o processo da integração que foi feito em diversas estações de metrô, as pessoas não têm alternativa. Os moradores que vêm do Ibura e têm que fazer uma baldeação nas estações de metrô, são praticamente obrigados a vir para o centro da cidade utilizando esse meio de transporte. Então é muito preocupante
e não é a primeira vez. Já recentemente, há 15 dias atrás, um vigilante da estação do metrô foi assaltado e levaram a sua arma. E é importante que essa situação precisa ser enfrentada porque já está num limite. As pessoas não podem estar num sistema de transporte que não sabe se o trem vai passar e não sabe se vai chegar vivo quando vai para o trabalho ou quando volta de trabalho para a sua casa. E essa situação calamitosa do metrô da cidade do Recife tem como solução apontada pelo governo federal a sua privatização. E quem conhece os sistemas de metrô no mundo inteiro, sabe que o sistema de transporte de qualidade são sistemas de transporte públicos. Qualquer metrô de grande metrópole do mundo são empresas públicas, porque o transporte público nas grandes metrópoles precisa ser acompanhado com muita responsabilidade. Não pode ser entregue a uma empresa que não cuide da segurança, que não cuide da qualidade e não garanta a mobilidade das pessoas nos grandes centros urbanos. Por isso, senhor presidente, nós vamos convocar uma audiência pública para discutir a situação grave do metrô da cidade do Recife, que está colocando em risco a vida de milhões de recifenses. E fico até orgulhoso quando vejo uma reportagem, há 15 dias atrás, do Jornal do Comércio, de um levantamento que foi feito de que a frota de veículos na cidade do Recife aumentou em 76% nos últimos 10 anos, mas hoje o tempo de viagem no horário de pico dentro da cidade diminuiu. E isso é atribuído a um conjunto de obras de infraestrutura na mobilidade urbana, que eu, como prefeito, tive a felicidade de concluir a paralela da Avenida Imbiribeira, de duplicar o viaduto da Joana Bezerra e de viabilizar, licitar e entregar 40% da Via Mangue. Obras que não sofreram nenhum tipo de contestação nas suas licitações e hoje são responsáveis por melhorar a mobilidade urbana da população da cidade do Recife. Por isso que é preciso cuidar do metrô, porque é um sistema de transporte fundamental para a qualidade de vida de milhões de recifenses. É isso aí, presidente. Boa tarde. Parabéns, excelência. Nesse momento encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, o painel registra 29 vereadores presentes, 8 ausentes e 2 justificativas. Havendo número legal, passo ao prolongamento do expediente. Solicito aos senhores e senhoras das galerias que, por favor, permitam que nós possamos fazer o nosso trabalho. Respeitosamente, venho pedir aos senhores e às senhoras. Peço ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura do prolongamento do expediente. Perfeito. Discussão única do requerimento de número 7660/2019, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente. Nesse momento, passo à ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 7580 e 7624/2019, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7610, 7611, 7612
7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 7626/2019, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7628/2019, todos da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7629, 7630, 7632, 7630/2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7632/2019, de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 7634, 7633 de 2019, melhor dizendo, do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7666, 7667/2019, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 7643 e 7644, todos do vereador Jário Brito. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7659, 7661, 7662, 7663, 7664/2019, todos do vereador Rodrigo Coutinho, melhor dizendo, senhor presidente. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento de número 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690/2019, todos de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco todos em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Pois não, excelência. Você tem 10 minutos. Boa tarde. Tá difícil esse botão aqui. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde carinhoso e especial a todos e todas que acompanham nossa sessão ao vivo
ou pela internet. Né, o que aconteceu agora, as pessoas que estão assistindo talvez não estão acompanhando a ordem do dia, nós estamos votando agora 22 requerimentos de autoria do nosso mandato. Né, um requerimento, ele não tem poder de lei, ele não tem poder de obrigar a prefeitura a fazer nada, mas é uma recomendação dessa casa para que alguma obra, algum serviço que faz parte do rol de tarefas da prefeitura seja cumprido. Esse é um expediente que o nosso mandato usa muito pouco, até porque a gente está muito à disposição dos movimentos sociais e a gente reconhece que a ação dos movimentos, a ação das comunidades, quando se organiza, vale tanto quanto um requerimento de um mandato municipal. E quando a gente faz isso justamente para ampliar a voz da sociedade a partir de alguns temas específicos. Agora, no final do ano, há a movimentação dos movimentos feministas no mundo inteiro, aqui no Brasil, pelos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Lá na Gringolândia são 16 dias de ativismo, mas aqui no Brasil as mulheres querem lutar mais, até porque une-se com o Dia da Consciência Negra e a partir do dia 20 de novembro se conta 21 dias. E aí as mulheres do nosso mandato, que se organizam num setorial de mulheres, tiveram a ideia de divulgar para a população a oportunidade de a gente poder encaminhar juntos requerimentos que digam respeito à iluminação. Porque a gente avaliou, já no início do mandato, numa das primeiras audiências públicas que nós fizemos, que um grande problema que a prefeitura pode ajudar a resolver, até porque está dentro do escopo de tarefas da prefeitura, e que impacta diretamente na violência contra a mulher, é a iluminação do Recife. A gente ainda tem muitas ruas mal iluminadas, a gente tem ruas não iluminadas, e algumas ruas em que há iluminação, eu convido Vossas Excelências a prestarem atenção. Muitas das ruas que estão iluminadas, vereador Rinaldo, ela tem iluminação voltada para o asfalto. Então, os carros, eles estão iluminados, mas as calçadas não estão. Então, entre esses 22 requerimentos, há alguns requerimentos de mudança, não apenas de iluminação onde não há, mas também de mudança na direção e de troca pelas lâmpadas de LED, que economizam recursos e iluminam mais do que as luzes, os refletores ordinários. Desses 22 requerimentos, a maioria deles foram pedidos no bairro do Cordeiro, mas também tem alguns requerimentos de Jardim São Paulo, Torre, Morro da Conceição, Graças, Macaxeira, Afogados, Imbiribeira, Soledade, Madalena, Centro, Iputinga e Paissandu. Ou seja, é uma pequena amostra de diversos lugares da cidade que apresentam problemas específicos de iluminação e que a gente agora vai trabalhar depois, peço o voto de Vossas Excelências, para que a gente possa aprovar os 22 requerimentos e também peço a contribuição de todos os vereadores e vereadoras, especialmente aqueles vereadores e aquelas vereadoras que estão mais localizados no seu trabalho nos territórios, para que a gente possa, em diálogo com a ELUB, providenciar que esses requerimentos sejam cumpridos e que as mulheres, principalmente, mas toda a população desses lugares possa ter uma rua melhor iluminada e, consequentemente, uma rua mais segura. Ouço com muito carinho o vereador Almir Fernando. Vereador Ivan Moraes, eu não poderia deixar de vir aqui para parabenizar a Vossa Excelência, porque eu e nós temos a obrigação de usar desse instrumento, né? Como ex-liderança comunitária, a gente usava o ofício da associação, a audiência pública, a reivindicação através dos disques ou dos telefones de reclamação da Prefeitura, do Governo do Estado. Hoje, como vereador da cidade do Recife, o instrumento que nós temos para cobrar e reivindicar dos órgãos públicos, principalmente da Prefeitura do Recife, é o requerimento. Então, se a gente vai na comunidade e as pessoas reivindicam algum tipo de melhoria para a comunidade, a gente só tem o instrumento do requerimento, né? Temos que encaminhar através do requerimento. Então, uso muito, vou continuar usando, vou continuar cobrando, apesar de que a gente vai na comunidade. A gente também, além do requerimento, a gente tem que marcar com o secretário para poder encaminhar as necessidades. E até, para aproveitar essa oportunidade aqui, para dizer às pessoas que muitas vezes a gente faz o requerimento, não sei se a Câmara ainda está mandando para a casa das pessoas, que a gente dá ciência a quem está fazendo a reivindicação. Antes havia essa entrega, o correio entregava na casa das pessoas que você fazia o requerimento e no requerimento estava lá o nome aprovado. Muitas vezes as pessoas, por não ter conhecimento do trâmite que acontecia, achavam que quando você fazia o requerimento, com o carimbo de aprovado, aquela obra já estaria aprovada para ser executada. Quando, na realidade,
O instrumento que nós temos de intermediação da comunidade com o poder público é o requerimento. Mas esse requerimento, na sua tramitação, ele tem que passar pelo plenário da Câmara. E quando passa pelo plenário da Câmara, ele tem que ter a aprovação de todos os vereadores. Por isso que ele recebe o carimbo de aprovado. Aí a gente aproveita a oportunidade para quem está nos acompanhando através da TV Câmara, que vai acompanhar através do site da Câmara, tenha esse conhecimento agora de que aprovado porque ele foi aprovado pelos vereadores para ir ao órgão público para poder ter aquela reivindicação atendida. Porque se a gente tivesse todos os requerimentos nossos aprovados aqui, fosse colocado ao poder público e a prefeitura tivesse a obrigação de executar, com certeza a gente teria melhorado muitas questões aqui na nossa cidade, né? Por exemplo, a gente briga pelo saneamento básico da nossa cidade. Dentro do saneamento básico está o esgotamento sanitário. Onde eu moro, a gente ainda tem fossa. E o pior, as pessoas estão colocando seus dejetos diretamente nos canais. Isso aí prejudica a saúde das pessoas, né? Então, o abastecimento de água, sempre cobramos e continuamos com necessidade de cobrar e melhorar o abastecimento de água na Zona Norte, principalmente porque temos aí o racionamento e que tem muito cantos que ainda estão quebrados. O governo do Estado aí entrou com um investimento de 21 milhões, a promessa era de 40, então apenas a metade está sendo feito esse investimento. Nós temos que continuar cobrando. A questão do resíduo sólido, dos lixos, que infelizmente muitas vezes por falta de uma conscientização da comunidade de colocar o lixo na praça, na rua, isso tudo prejudica. E nós temos o papel de cobrar do poder público para conscientizar a comunidade, para que as pessoas se conscientizem de não estar colocando lixo na rua, porque muitas vezes a gente sabe que a prefeitura está fazendo o papel dela de colocar o caminhão de coleta do lixo lá e as pessoas não esperam o carro passar e colocam na rua. Então, tudo isso prejudica a saúde e nós temos o instrumento do requerimento para poder cobrar do poder público, não só essas ações como outras, as encostas, a questão da pavimentação. Se o senhor esteve lá com o secretário, mas poderia também cobrar através de requerimento, se pudesse fazer a limpeza lá do Porto da Madeira, da pavimentação que está sendo feita em todo o entorno do Rio Mordo, até chegar na linha do Tiro, Nova Descoberta, indo até a BR. Então a gente tem esse instrumento. Eu não vou abrir mão, vou continuar fazendo, vou continuar cobrando, porque é o instrumento que eu tenho. E pode ter certeza que vai ter meu voto, porque apesar de que muitos vereadores, muitas vezes, chegam na comunidade dizendo que não tem valor nenhum. Se a gente não tem o requerimento com o valor de cobrar, o que é que a gente vai usar para cobrar do poder público? Então vai ter meu voto, vai ter meu apoio, e eu vou continuar cobrando através do requerimento a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, a quem for que seja. Por isso eu estou aqui para apoiar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mi Fernando. Vossa Excelência talvez seja um dos vereadores que mais aprova requerimentos aqui no nosso plenário, e Vossa Excelência foi muito feliz no seu aparte, o qual eu incorporo na íntegra. Por mais que não seja um instrumento que obrigue legalmente a Prefeitura a realizar determinado serviço, é um instrumento que avisa oficialmente à Prefeitura o que é que as bases, o que é que os territórios, o que é que as comunidades do Recife, através de mandatos eleitos democraticamente para os representarem, estão demandando. Então, naturalmente, um prefeito ou uma prefeita, esperamos que esse dia chegue logo, líder do Executivo, que tiver o interesse em manter um diálogo mais democrático, horizontal, colaborativo possível, precisa prestar atenção naquilo que é aprovado aqui nessa casa, em que requerimentos foram aprovados aqui nessa casa. E, por um lado, é também educativo que a gente possa se referir às comunidades e territórios que demandam obras para dizer qual é o papel da gente. O papel da gente oficializa a demanda a partir de um requerimento, o qual os 39 vereadores e vereadoras tomam ciência através da votação em plenário, e uma vez aprovado pelos vereadores e vereadoras, ele se torna um instrumento oficial de cobrança diante do poder público. Então, a partir de agora, com a votação, e espero que seja aprovado por Vossas Excelências, quando a gente for na Enlurbe, não é mais o pedido de Dona Maria do Cordeiro e nem é um pedido do vereador Ivan Moraes. É uma demanda oficial encaminhada pelo Poder Legislativo a partir dos vereadores e vereadoras que foram eleitas para fiscalizar a ação da Prefeitura. Então, dá um grau de formalização e de institucionalidade a uma coisa que poderia ser vista apenas como um pedido individual. Não é. Estamos tentando aprovar 22 pedidos de requerimentos para troca ou instalação de energia em lugares que estão objetivamente no escuro,
e que precisam estar no claro para que as pessoas, especialmente as mulheres, possam se sentir mais seguros e seguras. A partir de então, a Prefeitura não pode dizer que não reconhece essas 22 demandas. Reconhecerá e, com o apoio de todos e todas, fará com que essa iluminação chegue a todo mundo. Muito obrigado. Continue a discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão do requerimento de número 7690/2019, da autoria do vereador Ivan Moraes, dirigindo indicação ao presidente da Enluve para promover substituição de lâmpadas comuns por LED na rua Mandacaru, no Morro da Conceição. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão dos pareceres de número 1021/2019 e 180/2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do PLO número 32/2019, da autoria do vereador Reinaldo Júnior. Coloca em segunda discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Painel, excelência. Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhora vereadora, boa tarde à imprensa, vocês das galerias, Movimento MBL, Direita Pernambuco, Vem Pra Rua. É um prazer vocês estarem presentes sempre nesse espaço democrático. Sejam sempre bem-vindos e voltem sempre. Pessoal, eu subi à tribuna para discutir um projeto de nossa autoria e vou aproveitar, pedir o voto de vocês e pedir também um apoio a outro projeto também importante que versa sobre o mesmo tema. Hoje, a gente vai votar o PLO 32, de nossa autoria, que ela institui a Semana do Profissional de Educação Física aqui no município do Recife. E o nosso intuito com isso é criar uma semana de conscientização, de levar esse profissional ao mais alto patamar que ele merece, mostrar a importância desse profissional na vida das crianças, principalmente o quão é importante a prática do esporte para todos nós. Então, eu peço esse voto, peço os votos dos senhores para aprovação e já peço um apoio ao PLO 31, que provavelmente, Rodrigo Coutinho, vai ser votado no começo do próximo ano. Esse PLO 31, ele faz uma reserva de mercado nas escolas municipais do Recife. Hoje, as escolas municipais não têm no seu quadro o profissional de educação física. Hoje, as aulas são ministradas com pedagogos. Nada contra pedagogos, já é uma tarefa difícil. E aí, a gente cria essa lei, dá a importância e a gente espera que entramos numa uma onda positiva, que leve o profissional de educação física para as escolas. E aí eu peço o apoio de todos os senhores, para que a gente aprove esses dois projetos. Hoje, o PLO 32, que cria a semana de conscientização, que começa 1º de setembro, vereador André Regis. E que assim a gente possa fomentar essa categoria, fomentar atividades físicas, lúdicas, para que nossas crianças comecem a ter direito ao esporte de alto rendimento, entendimento ao esporte. E aí sim, a gente, após essa aprovação, já no ano que vem, a gente aprovar o PLO 31. E mais uma vez eu vou vir aqui pedir o apoio dos senhores, porque eu sei da importância, por ter estudado por muito tempo como bolsista numa escola particular, uma bolsa que foi me concedida por um professor de educação física para praticar esporte na escola. E isso mudou muito minha vida. E não é justo que o aluno da rede pública municipal do Recife não tenha esse prazer de ministrar uma aula, esse conteúdo programático todo por um profissional capacitado, que é o profissional de educação física. Eu escuto o vereador André Regis. Vereador Reinaldo Júnior. Na verdade, a rede não tem aula de educação física. É uma ficção.
Na verdade, não há esportes na rede pública da cidade do Recife. É outra ficção. Guardando o dia, né? Mas tá... Há uns 2 anos, há uns 3 anos, acredito, faz uns 2 anos de alguma coisa, Foi. eu fiz inclusive um levantamento com o Conselho Regional de Educação Física nas escolas públicas da cidade. Qual a escola pública que tem uma quadra hoje em boas condições de funcionamento? Ou quando tem quadra, que tenha bolas? Os direitos humanos das crianças estão sendo violados. A criança tem direito a ter educação física. Mesmo nas escolas novas, como por exemplo a Manuel Torres, o prefeito fez uma nova escola, vereador Wilton Brito. A vereadora Ana Lúcia deve conhecer a nova escola Manuel Torres, perto do Shopping Recife. Por que ele não fez com uma quadra? Por quê? R$1.000 por mês uma criança custa na rede municipal para não ter direito a uma aula de educação física? Então, é absolutamente necessário, e eu concordo com Vossa Excelência, de que não pode permitir que o professor regente dê aula de educação física, ele não é habilitado para isso. Inclusive, os professores se recusaram a colocar uma notícia falsa no diário de classe de que estavam ministrando aula, quando não estavam, porque não tem habilitação, inclusive para não sofrerem consequências de exercício ilegal da profissão. Então, já que Vossa Excelência pertence à base do prefeito Geraldo Júlio, e aí Vossa Excelência é ouvido, é importante que Vossa Excelência se associe a todos aqueles que defendem uma escola que seja capaz de acolher bem uma criança, inclusive no que se refere às suas necessidades enquanto estudantes de educação física. Então, é fundamental que nós tenhamos uma nova rede, e uma rede... Eu agradeço a atenção, apoio Vossa Excelência, acredito que Vossa Excelência representa bem os profissionais de educação física, mas somente fazendo aqui uma ampla discussão, inclusive criticando outro programa fantasma da Prefeitura da cidade do Recife, que é o de atletas de alto rendimento. Lança e depois não tem sequência. Então, Vossa Excelência conta com o meu apoio e espero que Vossa Excelência seja uma voz ativa em defesa das crianças da cidade do Recife que não têm direito a uma aula de educação física, porque é negado esse direito a essa escola tão cara que não educa. Muito obrigado. Prefeito, vereador André Regis, eu sei muito bem que Vossa Excelência tem um comprometimento com a educação pública de qualidade do Recife, assim como eu e todos os vereadores dessa casa. Por isso que eu posso contar com o seu voto, sei da importância desse profissional, a gente andou muito pelos conselhos regional de educação física, foi um projeto que nasceu dentro do conselho que representa a categoria, e a gente não pode permitir. E aí não é discurso de base, não é discurso de oposição, o nosso discurso é uma escola de qualidade, integral, universal, pública, para todas as crianças. E também com o esporte de alto rendimento, sim, porque o esporte é uma forma linda de se educar uma criança, de mostrar o caminho certo. O esporte é importante em todas as atividades, todas as idades. E aí eu também defendo, vereador André Regis, as escolas de tempo integral, com quadra poliesportiva. A gente não pode mais permitir que escolas de referências são construídas sem quadras poliesportivas. Eu sou uma voz ativa, porque eu conheço de perto o que acontece nas escolas municipais do Recife, assim também com Vossa Excelência, que tem um excelente trabalho no raio-x das escolas. Eu frequento muito esse portal para me abastecer de informações, mas hoje eu peço apoio, para finalizar, do PLO 32, que fala da semana, institui a semana do Municipal do Profissional de Educação Física, e no próximo ano o PLO 31. Esse sim vai ser uma vitória das crianças, uma vitória do profissional, e eu tenho certeza que essa casa vai dar de mão dada para aprovar por unanimidade. Eu escuto o vereador Almir Fernando. Vereador, quero parabenizá-lo
porque é uma iniciativa importante. E, em cima até do que falou o próprio vereador André Regis, a gente também tem cobrado a Prefeitura a construção de quadras. Por exemplo, no Córrego do Zé Grande, nós temos lá 4 escolas municipais. Tem lugar que não tem nenhuma, né? Mas Zé Grande é um local beneficiado. Tem uns 4 escolas municipais. Nenhuma das 4 escolas tem quadra poliesportiva. Que essa quadra, dentro da minha visão, ela é importante não só para a comunidade escolar, como também para a comunidade, que muitas vezes necessita de uma quadra dentro da comunidade. Isso. O Zé Bonifácio é um exemplo de uma quadra coberta, onde lá, quando a gente cobrou no passado a coberta da quadra, as pessoas diziam, por ser atleta, só pensa na questão do esporte. Hoje a quadra é usada para fazer culto, as igrejas usam para fazer o culto. Semana passada a escola usou para fazer a feira de ciência, a comunidade para fazer a sua feira de artesanato, no São João usa para fazer o arraial, no carnaval para fazer a brincadeira dos clubes lá de carnaval. Então ela é usada em várias circunstâncias, em vários momentos. Então, até para fazer uma parceria e para abrir as portas da escola para a comunidade, é importante que a quadra esteja lá. E também para gerar emprego. Quantos profissionais de educação física estão se formando a cada ano e não têm onde trabalhar? E a escola municipal, o município poderia dar essa condição para que esses profissionais pudessem ajudar e pudessem trabalhar os alunos da escola. É um atrativo, é um incentivo para que os alunos, as crianças, possam continuar indo para a escola para poder aprender. Isso é um dos incentivos e cuida da saúde. É importante para a saúde da gente. Então, tenho o meu aplauso pelo seu projeto e pode ter certeza que pode contar com o meu voto nesse projeto. Muito obrigado, vereador Almir Fernando. Eu escuto a vereadora Aline Mariano. Vereador Rinaldo Júnior, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa e dizer que nós estamos juntos para que aconteça o que nós mais queremos, que é a obrigatoriedade de profissionais de educação física atuando em todas as nossas escolas do Recife. Então, Vossa Excelência conta comigo no sentido da gente aprovar a sua matéria, mas temos que dar mãos. Tem uma matéria já desta natureza no Congresso Nacional, mas, infelizmente, ainda não foi federalizado, ou seja, não foi ainda regulamentado a matéria no sentido da obrigatoriedade. E muitas dessas leis federais, muitas vezes deixam a cargo do município. Então, nós, enquanto representantes do município, temos que fortalecer essa luta para que aconteça o principal, que é essa obrigatoriedade dos profissionais da educação física em todas as unidades do Recife. Parabéns e conto comigo. Obrigado, vereadora Aline Mariano. A gente tem um prazer de ter um projeto de lei como esse. É um projeto de lei de cidade, é um projeto de lei de governo, é um projeto de lei que eu tenho certeza absoluta que o prefeito Geraldo Júlio vai sancionar, tanto o PLO 31 como o 32, transformando 31 e 32, transformando a cidade do Recife como pioneira, mostrando o interesse de difundir o esporte de alto rendimento, o esporte de qualidade e, principalmente, difundir a importância desse profissional na vida das crianças. Criança que pratica esporte, na escola, fica longe do que há de ruim lá fora. Por isso, para finalizar, peço apoio, mais uma vez, desse projeto, peço apoio hoje, que a gente institui a Semana Municipal do Profissional de Educação Física e que saia daqui esse indicativo, que a cidade do Recife, que o povo do Recife, que os vereadores do Recife vão aprovar mais esse projeto importante. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, peço muito respeitosamente a cada um que, ao fazerem uma parte ao colega que está falando na tribuna, que usem o microfone de à parte. Continua em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, encerro a ordem do dia. Senhores vereadores e senhoras vereadores, nesse momento, também encerro a presente reunião e para que possamos convocar uma reunião imediatamente extraordinária para apreciarmos o projeto de resolução 5419 sobre a prestação de contas ao prefeito da cidade do Recife, referente ao expediente 2016. Em comum acordo com os senhores vereadores inscritos no grande expediente, transfiro o grande expediente para a reunião extraordinária. Está encerrada a presente reunião.
solicito aos senhores vereadores que registrem as suas presenças no painel. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 23ª reunião extraordinária da 17ª legislatura da 3ª sessão legislativa. Convido o vereador Chico Kiko para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 112ª reunião ordinária do segundo período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 16 de dezembro de 2019. Presidente, excelentíssimo senhor Eduardo Marques, aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 15 horas, no Salão João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, bairro de Boa Vista, nesta cidade, a capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara dos Vereadores do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupar a primeira secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Hélio Guabiraba, quando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimir Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regi, Antônio Luiz Neto, Augusto Carrera, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marco de Bria, Goreto Queiroz, Michele Colle, Natália Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Samuel Salazar. Havendo número legal para o senhor presidente, declarou aberto aos trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita sob emenda e apreciado plenário. Foi aprovada sem restrição das seguintes segmentos do trabalho. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, o qual constatou os seguintes requerimentos. 7769, de autoria do vereador Renato Antônio, 7770, 7778, /2019, de autoria do vereador Chico Kiko, de autoria do vereador Reinaldo Júnior. Sete 7805, /2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. Os seguintes secretários procedessem à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimir Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regi, Antônio Luiz Neto, Augusto Carrera, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marco de Bria, Goreto Queiroz, Michele Colle, Natália Menudo, Renato Antônio, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Foram justificadas a ausência de...
Em seguida, o senhor presidente submeteu o plenário à pauta da ordem do dia, na qual constataram os seguintes matérias de discussão única de requerimento 7580/2019, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. E as matérias constantes na pauta. Foi aprovada a discussão única do requerimento 7614, de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do requerimento 7623/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Foi aprovada a discussão única do requerimento 7641, de autoria da vereadora Michele Colli. Foi aprovada a discussão única do requerimento 7675/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Aprovado em discussão única do requerimento 7688, da autoria do vereador Ivan Moraes. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a casa para uma reunião logo mais, em reunião extraordinária no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem tem de direito. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, 31 vereadores presentes, 4 ausentes, 4 justificativa. Havendo o número legal, passo a ordem do dia. Pela ordem, só comunicar o adiamento da Comissão de Revisão do Plano Diretor. A gente ia estar realizando uma reunião na próxima quarta-feira, que ficou adiada para o próximo semestre. Então, comunico a todos os membros da Comissão de Revisão do Plano Diretor e a todos os vereadores que apresentaram emendas também, que querem participar dessa reunião que vai se dar no início de fevereiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Nesse momento, passa a ordem do dia. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura. Hein? Discussão única. Discussão única. Ali era uma parte, ali era outra história. Discussão única da votação nominal do parecer de número 10.058/2019 da Comissão Mista, composta pelas comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento. Estou lendo isso aqui mesmo. E Orçamento, opinando pela aprovação com ressalva do projeto de resolução de número 54/2019, de autoria da Comissão Mista. Coloco em discussão. Convido o vereador Samuel Salazar, relator da Comissão Mista, para ler o seu relatório. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente que nos assistem pela internet e imprensa. A Comissão Mista, para opinar sobre as contas do Poder Executivo, recebeu, para análise e emissão de parecer, as contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro 2016, de responsabilidade do prefeito. Importa destacar que a comissão foi instalada no dia 5 de novembro de 2019, na Sala das Comissões, na Câmara Municipal do Recife, tendo como presidente o vereador Aerto Luna, e, conforme artigo 348 do Regimento Interno desta Casa, fui designado relator. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apreciou a prestação de contas por meio do processo TCE-PE número 171.00080-8, no qual foi emitido parecer prévio, recomendando a esta Casa Legislativa a aprovação, com ressalvas, das contas do exercício financeiro 2016 do prefeito do Recife. O prefeito foi notificado por esta relatoria para que exercesse seu direito de defesa no prazo de 30 dias. A defesa foi apresentada conforme documentação constante aos autos. O procedimento de julgamento das contas do Poder Executivo atende aos princípios dispostos no parágrafo único do artigo 346 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, isto é,
obedece aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da formalidade moderada, da ampla defesa, do contraditório, da celeridade processual, da publicidade e da moralidade administrativa. Impede frisar ainda que o controle externo de competência da Câmara Municipal é exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do Poder Executivo opinou pela recomendação com ressalvas. Na manifestação enviada a esta relatoria, do senhor prefeito requer que seja encaminhada para análise plenária desta Casa Legislativa a presente defesa, acolhendo todos os seus termos. Tendo a segurança da idoneidade, imparcialidade e competência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, resta demonstrada, portanto, que houve a observância por parte da administração da maioria dos temas essenciais para a prolação do juízo de valor e global referido ao processo. Ante o exposto, conclui-se que as contas do Poder Executivo do exercício financeiro 2016 estão em consonância com a legislação aplicável à espécie, sobretudo a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e, sobretudo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, senhor presidente, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, opinamos pela aprovação com ressalva das referidas contas, a qual foi submetida na comissão, tendo sido aprovada e, neste momento, segue para votação em plenário. Muito obrigado, boa tarde. Continue discussão. Continue discussão. Encerrada a discussão, votação. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registre os seus votos no painel. Excelência, eu queria justificar meu voto no tempo adequado. Painel, Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto também. Muito obrigado. Peraí, menino. Cadê Chico? Vereadora Ana Lúcia, como vota Vossa Excelência? Vereador Rinaldo Júnior, vereador Hélio Guabiraba, vereador Jairo Brito, como vota Vossa Excelência? Vereador João da Costa. Senhor presidente, não estou conseguindo votar. Trata-se de uma votação simples, o presidente da mesa não vota. Acabou. Marco de Bria. Vereador Marcos de Bria, como vota Vossa Excelência? Encerrou? Vereador Marcos de Bria, como vota Vossa Excelência? Encerrou, né? Encerrou. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado. O painel, Excelências, 31 vereadores votaram sim, nenhum não e uma abstenção, senhor presidente. Aprovado. Neste momento, encerro a ordem do dia e passo ao grande expediente
Convido o primeiro vereador senhor inscrito. presidente, eu pedi para Perdão, justificar o Excelência. voto, eu acho que o vereador Perdão, Ivan Excelência. Moraes também. Verdade, perdão mais uma vez. Vereador Ivan Moraes, para justificar o seu voto. Vossa Excelência, a gente votou aqui, é importante que seja de forma negritada, o parecer é de uma comissão a partir do parecer do TCE, né, que é o órgão técnico encarregado de fazer análise dessas contas. Então, nós temos uma posição no nosso mandato de votar sempre com o TCE, entendendo que ele é o órgão técnico que tem as especificidades e o pessoal determinado para fazer a análise auditária da melhor forma possível. Mas eu quero ressaltar aqui que nós precisamos que o TCE seja melhor equipado. E o TCE precisa ter mais auditores e auditoras. Nós temos notícia de que as auditorias nos municípios e no Recife também, ela não tem conseguido ser feita em sua integralidade. Então, temos tido auditorias por amostragem. E essa não é a melhor forma de o TCE poder trabalhar. Então, continuamos votando sempre com o relatório técnico do TCE, mas precisamos demandar que o TCE esteja melhor equipado, com mais condições de fazer esse relatório da melhor maneira possível. Muito obrigado. Vereador André Regis, para justificar o seu voto. Senhor presidente, votei também favorável à aprovação das contas do prefeito Geraldo Júlio, exercício 2016, levando em consideração o relato do conselheiro Valdeci Pascoal, que aprecia as contas de acordo com a técnica contábil. Isso não significa que concordo com os gastos, a qualidade dos gastos e os tipos de gastos do prefeito Geraldo Júlio. Temos aí frontalmente uma discordância em termos de hierarquia de importância do que deve ser feito em termos de investimento em infraestrutura, que falta investimento em infraestrutura, investimento para possibilitar uma nova rede municipal de ensino na cidade do Recife, e, nesse sentido, discordo frontalmente da ênfase dada a cargos comissionados, a empresas terceirizadas que consomem mais de metade do nosso orçamento municipal. Então, nesse sentido, votei aprovando nos termos do relator Valdeci Pascoal. Muito obrigado. Vossa Excelência, agora sim, no grande expediente, vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência, tem 15 minutos. Agora, sim. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, colegas da imprensa, presidente, as pessoas que nos assistem. Vossa Excelência André Regis, por falar em discordância, o nosso mandato tem se empenhado muito, desde seu início, em 2017, para que haja um melhor gasto no que diz respeito à comunicação. Nós temos uma prefeitura que não se preocupa tanto com a comunicação pública, mas se preocupa bastante com a imagem que ela passa para a sociedade. Inclusive, via de regra, a gente tem dialogado sobre isso, suplementa a verba de comunicação em várias vezes durante o ano. Em 2017, nós tivemos a oportunidade de votar um projeto de lei aqui nessa casa, projeto de lei de nossa autoria, que demandava que os gastos da publicidade aparecessem marcados em cada peça publicitária. Nós não tivemos a oportunidade naquele momento de aprovar o projeto, mas continuamos na nossa luta, pelo menos para que a prefeitura pudesse se adequar à lei nacional, que garante, ou pelo menos que determina, que as gestões municipais e estadual precisam publicar relatórios trimestrais sobre como gastaram com publicidade, sobre como gastaram com propaganda. E, finalmente, no final do ano passado, nós começamos a ter esses relatórios publicados no portal da transparência. Essa foi uma vitória que a gente precisa celebrar através da pressão popular, através do Fórum Pernambucano de Comunicação, a gente poder fazer análise de 3 em 3 meses de como é que a prefeitura gastou o nosso dinheiro. E no nosso mandato nós temos feito essas análises. E eu queria agora aproveitar esse momento para divulgar com vossas excelências o que é que a gente percebeu de 12 meses de execução orçamentária em comunicação. Então, o nosso estudo compreende outubro de 2018 até outubro de 2019. E o que foi que a gente percebeu? Primeiro de tudo, percebemos
através de dados publicados no portal da transparência, ou seja, dados oficiais da Prefeitura, que de outubro a outubro o gasto com comunicação chegou a passar de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Desses 70 milhões de reais, 30,8 milhões com outras despesas com comunicação. E mais de 40 milhões, pouco mais de 40 milhões, 41 milhões com publicidade. Então já temos aí, em um ano, uma despesa de pouco mais de 40 milhões de reais com propaganda. Lembrando que na lei orçamentária anual do ano retrasado, se previa um gasto de pouco mais de 10 milhões de reais com comunicação. Então, como é que foi gasto esses 41 milhões de reais com propaganda? Primeiro de tudo, vamos para a análise de conteúdo. Cerca de 24 milhões, na verdade, 24 milhões e 180 mil reais, 59% com a comunicação institucional. O que é a comunicação institucional? É a Prefeitura falando dela mesma. Recife, capital do Nordeste, algum outro comunicado que vá ou aumentar a autoestima das pessoas, mas principalmente a percepção das pessoas em relação à gestão. Ao mesmo tempo, 16,68 milhões de reais foram para a comunicação educativa, ou seja, 41%. A gente tem 59% na comunicação institucional e 41% na comunicação educativa, que é aquela da Praia Limpa, que vai dar negritamentos sobre alguma campanha de saúde específica que a gente esteja se referindo. Agora, o dado que eu considero mais alarmante, Vossas Excelências, é quando a gente vai ver quais empresas têm sido mais contempladas com o recurso da Prefeitura. Primeira coisa que a gente percebe, quando a gente olha para os nossos estudos, é que as primeiras 4 empresas que receberam mais recursos da Prefeitura do Recife, no período de um ano, foram emissoras de TV. Aí você fala assim, não, mas porque TV atinge muita gente, é uma repercussão muito grande, Mas vamos lá, se a gente pegar só a primeira TV, a emissora, o veículo de comunicação que recebe mais recurso público vindo da Prefeitura do Recife, é uma empresa, a empresa TV Globo. A TV Globo, dos 41 milhões de reais gastos com publicidade, esta uma empresa recebeu 12 milhões de reais. Então, a cada R$4 que a Prefeitura do Recife executa, isso eu não estou falando planejado, estou falando gasto, a cada R$4 que a Prefeitura do Recife executa com propaganda, pouco mais de R$1 vai para uma empresa apenas. Enquanto isso, quase não se vê veículos de comunicação independentes, populares, comunitários, quase não se vê recursos para a comunicação pública, quase não se vê recursos que possam aumentar a liberdade de expressão e aumentar a possibilidade de mais discursos divergentes acontecerem no espaço público. Eu volto a dizer, nós acreditamos no nosso mandato que a comunicação é um direito humano. E assim como todos os direitos humanos, saúde, educação, moradia, transporte, acesso à água, acesso à alimentação, cultura, saneamento, a comunicação precisa de políticas públicas específicas que garantam o direito de todas as pessoas poderem se comunicar. Todas as pessoas. A comunicação vinda ou paga pelo Poder Executivo Municipal, ela não pode ser prioritariamente ou quase que exclusivamente, como a gente percebe, a Prefeitura se comunicando com a sociedade. Ela precisa começar a ser a sociedade comunicando-se com ela mesma também. Como, por exemplo, a gente tem demandado que seja a Rádio Frei Caneca. A gente celebrou, através de muita luta do Fórum Pernambucano de Comunicação, das organizações que integram o grupo de trabalho da Frei Caneca, a disponibilização recentemente de um edital que garantia R$250 mil para até 45 horas semanais de programação durante um ano, para a produção independente. Então, como é que a Prefeitura, depois de muito custo, depois de 7 anos, disponibiliza R$250 mil para a produção independente, através de um edital de sua única rádio pública, e num período de 12 meses, de outubro a outubro, canetada atrás de canetada, garante 41 milhões de reais para a comunicação privada, para a comunicação comercial, sobre a qual nós, a sociedade, não temos nenhuma ingerência e nem queremos, nem gostaríamos de ter.
O que a gente precisa, o que a gente quer, são políticas públicas de comunicação que garantam que a gente tenha rádio pública forte, democrática, popular, TV pública comunitária, territorial, forte, comunitária, popular, democrática, construída de forma horizontal, transparência nos gastos com propaganda e participação popular para dizer onde é que a gente quer e onde é que a gente não quer que seja gasto o nosso rico dinheirinho. Ouço com muita alegria o vereador André Regis. Vereador Ivan Moraes, eu parabenizo pelo levantamento que Vossa Excelência fez, parabenizo toda a sua assessoria pelo levantamento de dados que possibilita um debate aqui qualitativo. Vossa Excelência falou sobre Recife, a capital do Nordeste. A propaganda aí oficial para levantar autoestima e basicamente que é a maior parte aí dos recursos destinados, na medida em que a parte educativa ela atinge menos do que um terço, 25% do total. Na minha concepção, eu defendo a exclusividade em propaganda educativa. Eu acredito que um país onde há tanto déficit do ponto de vista educacional, o poder público pode ajudar muito, principalmente para manter a cidade limpa, por exemplo. Mas qual é a validade da prefeitura fazer uma propaganda tipo Recife, a capital do Nordeste? Isso é absolutamente inútil. Não vejo, inclusive, é até algo que eu, particularmente, nunca vi ninguém fora do Recife gostar dessa propaganda. Imagine alguém de Salvador, você diz, não, Recife é a capital do Nordeste. Fortaleza, Recife é a capital do Nordeste. Você está, ao invés de você criar um ânimo positivo em relação à cidade, pessoas podem até se sentir distantes da nossa cidade, podem até ficar nessa propaganda sem sentido. Eu me lembro que antes dessa nonsense, Recife é a capital do Nordeste, era um tal de Chico taxista. Não sei se Vossa Excelência também recorda. Que tudo era o tal do Chico taxista, propagando uma cidade que não existe. Então, eu lamento profundamente que o dinheiro do contribuinte, e agora a gente está discutindo a questão do IPTU, a prefeitura querendo que o recifense pague mais IPTU, e a gente observa que a qualidade dos gastos ela é absolutamente inaceitável. Então, nesse sentido, registro aqui o meu posicionamento. Vossa Excelência permite, inclusive, este momento de registro. Defendo a exclusividade de gastos com propaganda em campanhas educativas. O dia que a gente tiver passado por uma situação em que a gente não precisa mais educar ninguém, que eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a educação é um processo permanente, contínuo e vertical, aí a gente poderia partir para outro tipo de qualidade no gasto. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo levantamento. Muito obrigado. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Informa Vossa Excelência que o Chico taxista, nesse intervalo de outubro a outubro, ganhou somente R$43 mil. Foi colocado em último plano, mas continua, através do nosso estudo, recebendo. A campanha do novo slogan, ela custou R$2.950.000. Para dizer que Recife é a capital do Nordeste e fazer de conta que as outras pessoas em outros estados estão acreditando. Como Vossa Excelência, eu acredito que a verba de mídia da prefeitura, ela se limite também à comunicação educativa, porque nós que militamos com direitos humanos em sua integralidade, não apenas os direitos humanos civis e políticos, mas também os direitos humanos sociais, econômicos e culturais, compreendemos os direitos humanos em sua integralidade. Os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. Então, a comunicação ela tem um papel na educação, não apenas a escola. A cultura tem um papel na educação, a educação tem um papel no direito ao trabalho, no direito à saúde. Todos os direitos precisam ser garantidos de forma integral e interdependente. Naturalmente, quando a gente fala de uma política pública de comunicação, a gente não pode jamais restringir essa política aos gastos com mídia, aos gastos de compra de espaço em meios de comunicação.
dentro de uma estratégia de garantia do direito à comunicação, nós temos que incorporar a comunicação educativa, como Vossa Excelência fala, mas temos que incorporar, por exemplo, a formação de leitura crítica de mídia nas escolas, que é importante a gente aprender a identificar questões dentro dos meios de comunicação. É importante que haja, por exemplo, políticas públicas de formação de comunicadores e comunicadoras nos territórios, que podem, por exemplo, criar centros comunitários de comunicação para atuar junto com as equipes de saúde da família, e aí fomentando a identidade territorial, garantindo o direito à saúde através da informação e, naturalmente, o apoio a veículos de comunicação independentes, populares e comunitários e o fortalecimento de uma mídia pública. Então, no Brasil, nós precisamos, de fato, caminhar muito a respeito do entendimento sobre o que são políticas públicas de comunicação e começar a executá-las. Até agora, apesar de vitórias importantes que foram conseguidas com a força da sociedade civil e que fizeram com que a Rádio Freicaneca FM estivesse hoje no ar e pela primeira vez com um pequeno edital, ainda modesto, de financiamento da produção independente, praticamente no campo da comunicação, do gasto grande da Prefeitura com comunicação, a gente tem visto que a maior parte do dinheiro, que é do nosso povo, continua indo para a privada, quer dizer, para a comunicação privada. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Senhor presidente, eu declino. Muito obrigado. Declinou. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Vereador Rinaldo Júnior. Convido o vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, público presente que enaltece a nossa reunião plenária, cumprimento também o filósofo que veio lá da USP, senhor presidente, Rodrigo Sá, que se faz presente também na nossa reunião plenária. O motivo da minha fala é para discutir um requerimento de nossa autoria, concedendo um voto de aplauso ao senhor André Menezes, o requerimento de número 7.660. Um requerimento bastante oportuno, sobretudo a gente que vem desenvolvendo um mandato bastante pautado em questões sobre sustentabilidade. Mas no último sábado a gente realizou mais uma edição do Pro Caparibe, que é um movimento onde a gente faz a limpeza das margens do Rio Caparibe. No último sábado a gente fez essa limpeza aqui na Rua da Aurora, em frente ao monumento Tortura Nunca Mais, e é muito oportuno a gente estar concedendo esse voto de aplauso ao senhor André Menezes, um artista plástico que utiliza materiais recicláveis e contribui de forma bastante significativa para a sustentabilidade e para a produção cultural e artística do município. Autodidata, o André começou a trabalhar com reciclagem do lixo aos 14 anos. E o senhor André Menezes também é morador do bairro do Recife. Sempre encontrou lixo pelos arredores, o que poderia ser transformado principalmente em bonecos gigantes. Sua arte também se transforma em quadros com paisagens do Recife, bonecas, esculturas de pássaros, uma das produções mais presentes na sua arte. Sua atuação é de extrema relevância ao dar destinação correta aos materiais descartáveis, inspirando e alertando sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e da adoção de práticas sustentáveis. Então, senhor presidente, a gente que ao longo de 2019 realizou tantas edições do Pro Caparibe, realizou aqui audiências públicas, inclusive uma última que a gente vai realizar agora na próxima quinta-feira, para tratar dos impactos causados pelos óleos às comunidades pesqueiras. A gente fica bastante feliz, sobretudo por saber o quão grave são esses materiais que podiam estar sendo utilizados em cooperativas de reciclagem, em cooperativas que fazem esse tipo de trabalho
e muitas vezes são descartados de uma forma completamente incorreta, completamente indevida. A gente, quando participa, vereadora Aline Mariano, desses eventos nas margens do Rio Capibaribe, a gente encontra resíduos e dejetos dos mais inacreditáveis possíveis. A exemplo de bancos de carro que alguém tira do Rio Capibaribe e tira do carro e joga ali no Rio Capibaribe, resto de TV, resto de sacola plástica, de embalagens, ou seja, é realmente bastante deprimente toda essa situação e a gente fica feliz em conceder um voto de aplauso ao senhor André Menezes, que pega todos esses resíduos que estão sujando a nossa cidade e faz disso uma arte. Mas eu escuto com atenção o vereador e amigo André Regis. Vereador Rodrigo Coutinho, eu parabenizo Vossa Excelência. Vossa Excelência tem se revelado aí um vereador muito atuante, tenho acompanhado suas redes sociais e Vossa Excelência é atuante, é dedicado e tem abraçado causas nobres, como por exemplo essa do Rio Capibaribe, da limpeza do Rio Capibaribe, sustentabilidade. É preciso que o prefeito ele acorde para a importância da revitalização do rio. Um desperdício gigante. Quantas cidades no mundo têm um rio do porte do Capibaribe? Cortando a sua cidade. Capibaribe que sempre foi parte integrante da nossa cultura através dos nossos poetas. E Vossa Excelência acompanha de perto toda essa discussão para a revitalização, mas aqui eu cobro, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura da cidade do Recife. Vossa Excelência não estava nessa casa no início da legislatura passada, e o prefeito da cidade, ele foi para a rua, fez um levantamento, fez inclusive um lançamento de um programa de revitalização do Rio, com o governador também, o governador à época, inclusive, era ainda o Eduardo Campos. E o que foi que aconteceu? Recursos foram colocados no Rio. Então, Vossa Excelência está de parabéns por trazer a sociedade civil para abraçar o Rio. E Vossa Excelência deve manter-se firme nesse propósito de deixar o Rio sempre em evidência. E que a gente tenha sempre que cobrar daqueles que pegaram o dinheiro do contribuinte, conseguiram recursos e que os projetos estão parados. Pelo cronograma do Rio Capibaribe, da sua revitalização, já era para ele estar completamente finalizado. E perceba que, depois de 6 anos, nós não temos nem sequer 5% de sua execução, embora parte dos recursos já tenham sido perdidos. Então, parabenizo Vossa Excelência, conte comigo nesse seu trabalho de levantar as grandes questões do Recife, notadamente no que se refere à sustentabilidade e no caso específico do Rio Capibaribe. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a parte do vereador André Regis, ressalto que também sou um defensor assíduo dessa questão do rio. De fato, o rio corta toda a nossa cidade, desde a Zona Sul, a Zona Central, a Zona Norte, a Zona Oeste. Então, poderia estar sendo utilizado para facilitar também a questão da mobilidade. A gente é conhecido como a Veneza brasileira, uma cidade notadamente bastante rica no que se refere à questão do turismo, bastante rica no que se refere aos recursos naturais, e seria de extrema importância se a gente conseguisse andar com esse projeto, conseguisse dar a vida ao rio. É extremamente gratificante quando a gente pode ver imagens da década de 70, de 80, em que as pessoas se utilizavam do Rio Capibaribe para tomar banho, para praticar esportes aquáticos, ou seja, a gente quer lutar bastante para que isso volte a ser realidade na cidade do Recife, mas eu escuto com alegria
a vereadora Aline Mariano. É algo bastante importante essa discussão do Rio Capibaribe. Inclusive, gostaria de solicitar para que formássemos uma comissão de vereadores. Eu tenho total interesse de participar, para que a gente possa fortalecer essa luta, que é uma luta de todos. Eu fiz várias fiscalizações, fiquei muito animada com a revitalização, mas insisto que não é preciso apenas a revitalização, que é extremamente importante, para que a gente possa dar uma resposta ambiental e de mobilidade na cidade do Recife. O Rio Capibaribe pode servir para isso, sim. Esse é um sonho de muitos recifenses. Mas adianto que é imprescindível, e peço apoio a Vossa Excelência, a todos os pares nessa casa, para que possam aprovar uma matéria minha que foi vetada à época pelo prefeito João da Costa. A gente apresentou a ideia de fazer nas escolas um trabalho de educação ambiental. Não adianta revitalização, não adianta fazer um esforço sobrenatural se a gente não tiver o princípio básico da educação. E esse projeto foi um projeto que, infelizmente, passou em todas as comissões, nós tivemos a aprovação, não tinha nenhum vício de inconstitucionalidade, mas foi rejeitada a matéria. Algo tão elementar, tão básico, não é? Que prima exatamente por esse princípio da cultura. Não adianta a gente conseguir um feito dessa natureza, e que os deputados federais também têm a obrigação de ajudar nas emendas para viabilizar esse projeto, se as pessoas não tiverem a consciência. E a consciência se dá através da educação. Parabéns. Conte comigo. Eu agradeço a parte da vereadora Aline Mariano, já adianto que sou a favor também do projeto, sobretudo a gente já iniciou, senhor presidente, algumas tratativas, inclusive para tentar levar também escolas municipais, escolas da rede privada também, para que os alunos possam participar dessas ações e entender a importância que tem o Rio Capibaribe para toda a nossa cidade e fazer, vereador André Regis, essa discussão da base, exatamente como a vereadora Aline Mariano acabou de falar, a gente fazer também uma educação ambiental em todas as escolas, para que as crianças possam também tomar ciência de que aquele plástico, aquela garrafinha, aquele saco de pipoca que as pessoas jogam da janela dos ônibus, dos carros, vão parar em algum lugar. E muitas vezes esses resíduos param exatamente no Rio Capibaribe, que é o rio que corta praticamente toda a cidade do Recife. Então era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu espero contar com todos os vereadores e vereadoras desta casa nessa luta importante. E aqui eu deixo o meu registro, mais uma vez, ao senhor André Menezes, pelo brilhante trabalho artístico que ele vem realizando com esses resíduos que se encontram na nossa cidade, transformando-os em arte. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência, não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais às 18 horas para a reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Raimundo Edson Pereira Campos e Silva. Está encerrada a reunião.